Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no STEC Podcast. E hoje eu tenho um convidado aqui mais do que especial, veio de longe, horas e horas de voo para estar aqui com a gente, né? Óbvio que ele não veio aqui para o Brasil só para participar do STEC Podcast, ele tem outras pautas aqui. Brincadeiras à parte, né? Estou aqui com o Cláudio. Prazer revê-lo, né? Prazer Depois de revê-lo alguns anos, né? alguns Presencialmente, anos. né? Já há Isso. uns 3 anos que a gente não se vê, né? Acho que mais, Mais, acho que dá né? um pouco mais. 3 anos que eu tô morando lá. A gente vai morando lá, ninguém tá sabendo, entendendo, né? Se apresenta aí, Cláudio, pro pessoal do STEC Podcast, fala um É, pouco quem é você. eu sou, Eu faço daqui a pouco a introdução da onde a gente se conheceu, um pouco das trajetórias e a gente começa esse bate-papo aqui. sou o Cláudio, sou analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados também. Tenho minha empresa de consultoria, a Mobdash, já há 6 anos já. E trabalho com a área de dados já há quase 10 anos, um pouco antes das ferramentas da Umbum, né? Trazendo dados com SQL, utilizando Excel no início, e daí depois ferramentas foram ajudando para melhorar a visualização, a gente acabou utilizando as novas tecnologias para nos ajudar, assim, né? A gente que é de tecnologia, a gente não pode parar, né? Vai Não, mudando. Quando a gente cruzou lá nessas jornadas, né? Tava em alta ali o Power BI, né? sim. Pegamos ali o boom do Power BI, que ajudou muita gente a mudar de carreira, criar seus negócios, né? Eu migrei de Eu carreira. migrei por conta disso também, Sim. né? Peguei o boom ali da ferramenta, né? Isso vai ser pauta aqui pra gente. Eu comecei brincando aqui, né? Veio de longe, né? Bem, Pra quem não sabe, o Cláudio, ele tá morando em Dubai, moro em né? Dubai hoje. Fazem 3 anos que eu moro em Dubai. É uma vida muito diferente daqui, a questão climática, cultural, e eles curtem muito tecnologia. O pessoal é muito tecnológico mesmo, são para frente, mas no decorrer do que a gente for conversando aqui, a gente vai A explicar gente que o volta Brasil está bem também diferente de nós. bem avançado, você Bem diz? avançado. A gente vai voltar, daqui a pouco vamos segurar a pauta Dubai, né? Vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. Mas vamos voltar alguns anos atrás, Bora. né? Antes da gente falar de 2023, que foi onde a gente cruzou as nossas trajetórias ali, Uhum. numa imersão, numa mentoria que a gente fez parte. Como que era a sua carreira antes de 2023, né? Porque Uhum. o porquê antes de 2023, eu não conhecia você até então, né? Que foi onde a Sim. gente se cruzou. Eu queria entender se estava no mercado de trabalho, você era CLT, se já atuava dentro de tecnologia, Boa. qual que era a sua Boa. trajetória? Eu trabalhava sim numa empresa de tecnologia. Eu trabalhava para uma software house, onde a gente estava desenvolvendo uma ferramenta de BI. Eu sou da área de distribuição, são 20 anos já de experiência na área de distribuição, com algumas empresas da alimentício, veterinária, e nisso eu estava trabalhando nessa parte de distribuição com análise mesmo de sistemas, alguns BOzinhos que tinha de sistemas, e acabei desenvolvendo dentro de uma distribuidora uma área de analytics ali, onde a gente criou um produto de BI dentro de uma distribuidora pequena. Sim. E a Software House me convidou para fazer parte desse projeto, onde a gente construiu um SaaS de BI. Aí eu fiquei de tech lead do produto, depois a gente foi construindo outros produtos que daí veio também com um boom do embedded e tal, de criar um produto embedded, e isso deu um boom para mim na minha carreira, mas comecei mesmo no CLT antes de empreender. Então você era aquele cara, aquele profissional dentro de tecnologia, dentro do nosso universo de dados aqui, que a gente domina, a gente fala bastante, você, Sim. a gente como empresa STEC, era o cara que olhava para banco de dados, cuidava ali das consultas, Perfeitamente. tava ali no back-end, nos bastidores, né? Fazendo a tradução porque a gente tem um público aqui que é tecnológico, é de Sim. inovação, mas também temos empresários que assistem, Sim. pessoas que não entendem o techniquez, né? Uhum. Então você tava... Mas ele entende do business, né? Que é o fator principal para a gente poder ajudar. Sim. Então você ficou por muito tempo ali trabalhando como um cara de desenvolvedor, olhando para banco de dados. Sim. E quando o Power BI surgiu na sua carreira, qual foi o seu primeiro encontro com o Power BI? O Power BI foi um desafio dentro da distribuidora, que como eu era um cara que era
mandava muito bem com SQL, mandava muito bem com Crystal Report. O diretor da empresa precisava ter uma visualização numa TV. Sim. Ele porque queria ver os números dele num lugar só, numa TV, e ele deu um desafio para mim na época, e eu era um analista de sistemas e tinha um TI, e o TI ele tinha que também elaborar algo relacionado. Aonde eu tive que correr atrás para fazer algo que não era na ferramenta que eu já estava de costume, que era o Crystal ou o próprio Excel. Ele falou, você tem que procurar outra questão. E daí surgiu o Power BI. Aí eu fui para o YouTube, fui olhar em fóruns, fui olhar em algumas coisas. Achei o Power BI pelo Garcia. Sim. Olhei nos planilheiros algumas coisas e montei meu primeiro dashboard por ali. Isso foi que ano, mais ou menos? Cara, 2017. 2017, legal. 2017. Hoje, para quem tá ouvindo aqui, soa até simples, né? Colocar os números numa tela para o gestor ver. Hoje é simples para algumas empresas, mas algumas nem estão nesse nível ainda, né? Nesse nível, só que para quem já faz, para quem tá estruturado, soa simples, né? Mas 2017 foi o que você falou. Muito SQL, Excel pra caramba. Isso. Pouquíssimas empresas tinham ferramentas de BI. Porque também era caro, era muito caro. Então, a questão da gente vir para esse mundo do Power BI, para nós aqui no mercado do Brasil, é o licenciamento, essa questão toda que pega, né? Porque a gente vai para outras ferramentas, como o Click, como o Tableau, que pagam preço em dólar e o dólar dispara, não dispara, então nisso se tornava algo muito inviável para pequenas empresas, com certeza. E fazendo esse parênteses, né, agora eu vou fazer os meus 5 minutos ali de rasgação de seda pro Power BI para a Microsoft. Nesse período aí, principalmente 2017 a 2020, por exemplo, eles foram muito inteligentes, né, na estratégia deles de mercado, né? Porque eles vieram com qual disrupção? Custo para as empresas e aproximar o profissional que não era de tecnologia, o cara de análise de sistema, que tinha que ser desenvolvedor até então, para desenvolver essas ferramentas de BI. Porque tu conseguiria conectar em qualquer tipo de fonte de dados. Qualquer fonte de dados tu conseguiria. E com o mínimo de conhecimento ali, que nem você falou, você foi num fórum, foi no YouTube. Isso. E na época era muito difícil também ter conteúdo sobre a ferramenta. A gente ia achar os indianos, né, da vida lá. Exatamente. Peguei também essa fase, né? Só que com o mínimo de interesse, o cara era um pouquinho de regra de negócio ali, que já tinha aquela familiaridade com o Excel. Exato. Tava muito próximo ao Power BI, né? Então isso gerou essa comunidade, esse apelo ali para a ferramenta. Graças a Deus, eu vou deixar aqui obrigado Microsoft. Obrigado. Porque, de novo, eu era CLT, trabalhava ali no mercado de trabalho, e alguns já sabem na minha história, eu fiz uma transição para tecnologia, né, de cabeça, mergulhei, hoje empreendo, tenho uma empresa tecnológica, mas a minha porta de entrada para esse universo aqui foi o Power BI. Com certeza. Talvez se não tivesse o Power BI, se não tivesse sido feito dessa forma, hoje a gente não estaria aqui batendo esse papo. Não, isso com certeza, Iago, porque hoje a minha consultoria ela começou com o Power BI, por mais que eu tenha um background todo de engenharia de software e engenharia de dados, o Power BI com certeza fez aquele boom de deixar de ser CLT para ser um empreendedor dentro do Brasil e ajudar empresas também a visualizar o número dele, melhorar o que precisa melhorar. Eu acho que para mim foi um divisor de águas, com certeza. Não, isso potencializou muita coisa, né? O empresário que queria ver o número dele na televisão, porque barateou o custo, começou a ser acessível para empresas menores, porque até então eram grandes corporações que tinham BI, né, ferramentas de BI. Trouxe mais pessoas para esse jogo. Eu sou um exemplo, você é um exemplo. Com certeza. E disseminou essa cultura de dados, né? E a gente teve muita gente que se colocou com melhores posições, melhores salários no mercado de trabalho. Colegas nossos abriram consultorias, né? E aí a gente vai um pouquinho mais para frente na linha do tempo, que é onde as nossas jornadas se cruzam. Exatamente. Em 2023 a gente participou lá da mentoria do Leonardo Karpinski, né? Que até então, naquela época, era uma das personas em Power BI a nível Brasil. A nível Brasil. Era uma delas, né? Era uma das fontes que a gente bebia ali. Não vou citar outros aqui, porque assim, a gente acaba sendo injusto de citar Exatamente. Tô citando ele especificamente. Porque a gente se encontrou lá. A gente se encontrou lá, né? Então a gente participou lá em 2023 da mentoria lá, carreira... Eu não lembro o nome específico do produto que a gente
comercializou. Não, acho que era mentoria mesmo. Mas para você que está assistindo aqui, era uma mentoria para quem estava começando ali, já tinha uns negócios, né, de já dados. conhecia da ferramenta e Principalmente focado em Power BI, é. né? Assim como a sua empresa, a minha consultoria também, a STEC, ela foi fundada e começou originalmente entregando produtos e serviços basicamente 100% fundado no Power BI. Perfeito. Era isso que a gente entregava 2021, 2020, 2022. Sim. E por muito tempo foi o que sustentou a empresa. Só que a gente pode até avançar mais para frente na conversa nisso, né? Só que hoje em dia já não sustenta mais, né? Os negócios. A gente pode falar disso já, mas vamos falar um pouquinho da experiência lá em 2023 na imersão, né? O quão foi importante estar naquele ambiente para você? Eu vou falar bem a verdade, assim. O que eles passaram na mentoria não era tanto a parte de organização lá que tinha em relação a montar a empresa, a fazer contratos, essas coisas, porque eu tive uma boa base no CLT que eu trabalhava. Sim. Eles faziam mentorias com a gente, eles passavam coisas pra gente, então nisso não foi tão importante quanto exatamente o que a gente está fazendo, conexão. Sim, conexão. O network para mim foi o que melhor me agrupou dentro desse mundo de dados. Hoje eu não digo que eu tenho concorrentes, eu tenho amigos, a gente divide experiência, divide problemas. Você está sentado aqui hoje. Estamos sentados aqui hoje, exato. Eu vou trazer também, falar um pouco daquela experiência. Eu comecei a beber dessa fonte. Hoje é até comum, né? Tem mentoria. A gente tem uma mentoria aqui dentro, vou falar já também ao longo da nossa fala. Eu comecei a experimentar esse universo lá também em 2020. Até então, nunca tinha participado de um grupo de mentoria, um grupo de networking, né? E aquele grupo era nichado para profissionais de dados que trabalhavam com Power BI na época, né? Estavam começando com suas empresas. E aquela nossa turma era muito boa, né? Muito Cara, boa. eu acho que a gente fala os últimos dos moicanos, né? Foi, né? Foi. Teve algumas depois, mas se você duas, pegar no detalhe, quem seguiu mesmo com empresa, seguiu carreira ali, os negócios, aquela turma, todo mundo tem um negócio bacana. A gente tem a STEC aqui, tem o Netão lá, você com o seu negócio, tem o João Mausa, o Valber, todo mundo ali com empresa ali, fazendo barulho no Brasil. Exato. Tem sua representatividade, sim. Tem o Gabriel também, que também tá... É referência em algum... Não, se eu citar aqui todo mundo, né, a gente acaba esquecendo, né? Daquela turma de, acho que 13, 14 pessoas. Mas era muito boa. Acho que a grande maioria tá ainda com a consultoria de dados, né? Então, mas esses pilares que você trouxe, né? Porque, de novo, a gente não foi naquele momento lá aprender Power BI, né? Porque a gente já sabia, já tinha... Isso. A gente foi buscar construir algo mais sólido, né? Que era... Aí já era aquela veia empreendedora. E isso que você falou, conexões. Eu tenho trocas, presto serviço, contrato de serviço daquele grupo até hoje. Até hoje. A gente mantém os nossos grupos ali do WhatsApp, né? Exato. Quando eu preciso de uma vaga aqui na STEC, às vezes a gente manda lá e a gente vai ali, que nem você falou, a gente não é concorrente. Não é concorrente. Precisa, né? A gente soma forças, habilidades, tecnologias que um entrega, outro não entrega. E aí, estamos aí, né? Trabalhando. Exatamente. E é o que me motivou muito, para mim era um investimento muito alto. Na época, né? E eu não entendia esse jogo. O jogo do network, entendeu? Sim. E eu vou falar assim, o valor que ele fez na época lá, sinceramente, para mim que era CLT, era muito pesado, era pesado. Só muito que bom. O que agregou para mim em relação... Mudou o jogo, né? Mudou o jogo. Literalmente. Não é só você. Eu lembro o valor. Se eu não me engano, era R$18.000 esse investimento naquele momento. 2023, pessoal. A gente tá falando de 3 anos atrás. Exato. Não tem tanto tempo assim. Logo pós-pandemia. Pós-pandemia, pra mim também era um valor naquele momento irrisório ali. Que eu conversando com a esposa, que hoje é sócia aqui na STEC, ela, caramba, você tá doido, né? Pra ouvir alguém falar... montar uma empresa, fazer, organizar, se posicionar. E era um investimento assim que eu não tinha naquele momento, assim, toma aí R$18.000, né? Exato. Eu até negociei com eles a forma, né, do... Quem não, Pô, te faço alguns piques aí, né, e tudo mais. E deu certo, mas foi o que você falou. Foi divisor de águas. Em que sentido, né? Acesso, conexão. Você tá num grupo de pessoas que estão todo mundo remando na mesma direção, na mesma frequência, energia... Para quem não experimenta essa questão de networking, de grupo, né? E tem gente que vê isso de forma muito pejorativa. Vou dar R$18.000 para ouvir o cara falar. Não é sobre... É todo um contexto. É o contexto. É um contexto inserido, né? De novo,
Aqui eu vou até falar pra vocês, pessoal, antes de começar o podcast, né, a gente tomando um café. Quando eu quiser ir pra Dubai, é só me avisar. Só vim. Portas abertas. Só vim. É só... Ficou barato esses 18 mil reais, ó. Então. Eu tenho estadia lá, ó. É, já, exato. né? O hotel lá é caro em Dubai, Caro, né? É caro, né? Então, ó, já não vou gastar com hotel. Já tive o ROI aqui da mentoria só por uma estadia em Dubai. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é isso, né? Conexão. A gente tem, às vezes, hoje em dia eu falo, cara, networking global. Sim. Eu tenho outros colegas nos Estados Unidos, hoje a gente frequenta ali ambientes, empresas, na Europa. Cara, isso você não encontra em qualquer lugar, né? Você, às vezes, tem que pagar por esse acesso, muitas vezes. Mas, né? mas faz parte quando você entende o propósito. Quando você entende o propósito, faz parte e vale muito a pena. Sim. É isso que eu digo. Hoje eu tenho uma equipe também, né? Sim. Trabalha comigo. E a primeira coisa que eu faço com o time é assim, cara, se tiver alguma coisa que não seja só online, que seja presencial, vai, porque o que vale é o network. É o network. Cara, eu suspeito falar, né? Eu desde que comecei a jogar esse jogo, entendi o jogo. E você não para, né? É um caminho sem volta, né? Você só vai escalando, acessando outros grupos. Sim. E é mais um passinho de fé, mais um passinho de fé. Mas, de novo, com uma base sólida, com objetivo. Não é também fazer loucura, né? Tô falando, cara, nunca empreendi, eu não tenho expertise em um segmento determinado, vou ali pegar um dinheiro no banco para entrar numa... Não é aí, não é sobre isso. Não, aí é loucura, né? Agora, a gente tem, cara, você está vendo aqui nosso espaço, né? Lindo, sensacional. Cara, cada cantinho aqui bem cuidado. E bem pensado, né? Pensado, trabalho. Mas, de novo, é uma construção. A gente estava lá em 2023, mas antes de 23, veio já de 20, a gente ali empreendendo no CNPJ. Aí a gente deu aquele passinho de fé maior, que foi entrar numa mentoria dessa. Exato. E as coisas estão acontecendo, E as coisas né? vêm acontecendo. Eu sempre priorizo, eu falo, a gente por onde a gente passar, não fechar portas. Com certeza. A gente se conectar com pessoas. Se mantém conectado. A gente ser bem quisto, pessoal. A gente conectado. entregar o bom trabalho por consequência, vem em segundo plano. Você pode até entregar bem, mas se você não for uma pessoa ali que as outras pessoas te queiram naquele ambiente, a pessoa te vê verdade em você, honestidade, cara, o cara vai te substituir, vai te trocar. Porque o conhecimento técnico, a tecnologia, cara, é commodity isso. No final do dia, o cliente ele quer a linha final. A linha final, o resultado que você está gerando. E também faz sentido o cloud estar aqui. Eu vou abrir as portas da minha empresa para o cloud. E a gente que trabalha com dados, pior ainda, né? Além de abrir as portas da empresa, a gente sabe a vírgula. Sabe a vírgula, exatamente. Dentro do cliente, né? Então, você, profissional de dados, eu sei que tem muita gente que acompanha aqui a nossa jornada, que tá em querer... Cara, o canal no YouTube eu recebo lá no meu pessoal. Cara, como eu começo a montar minha mentoria e tudo mais, então, a gente já tem trilhado um caminho, né? Tem. Basta tiro cabeça, errado, acertado. Né? Exatamente. E eu acho que quando tu prepara uma mentoria, que nem tu preparou, tu passou por todas as partes difíceis e tu resumiu num negócio que fez um núcleo dar certo, entendeu? Sim. Passou por muitas coisas que deram errado, que você viu que deu errado, e você fez ali, não, isso aqui dá certo. Aí você monta um time que eu acredito que é o que você está fazendo com os seus mentores hoje, né? Sim, a gente vou falar daqui a pouco disso, né, do nosso Vestec Club, né? Ele tá vendendo meu clube de mentoria aqui. Mas antes de a gente falar disso, eu queria ouvir mais de você, né? Então, 2023, a gente se conectou lá na mentoria, né? A gente teve as imersões presenciais, né? E não te via desde então, né? A gente sempre manteve contato ali nas redes, eu acompanho ali a sua trajetória, você acompanha a minha. Com certeza. E a gente sempre, cara, eu fico muito torcendo feliz. Torcendo pro outro. Você vê o sucesso ali, que nem você tá expandindo agora internacionalmente o seu negócio, cara, é massa demais ver, né? É muito bom, velho. E eu também fico feliz, né? Quando você entrou aqui, você vê a estrutura, você vê, caramba. Sim, cara. E a gente conheceu lá, sabia como era uma pessoa, às vezes duas, computador, às vezes tava só 100% computador online, e tá em casa, exato. E tá vendo o que tá acontecendo, né? Mas, de novo, nada é do dia pra noite. É uma construção, muito trabalho. E é um desafio empreender, né? E entrega, né? Uma entrega, porque daí já começa... Você é pai, você é marido. E é uma das coisas que o cara tem que pensar antes de empreender, porque você não pode errar. Tem pessoas... não só, e agora, você como empresário também, você não pode errar. Tem pessoas que estão com você ali. Então é um desafio muito grande em relação a isso. E hoje não é só a família, né? É a folha salarial das famílias que a gente impacta, né? Cara, é uma preocupação dobrada ainda. Porque o meu, cara, eu vou
sei lá, desculpa, amor, vamos junto, É isso aí. e aí vamos, esse mês não dá, mas Uhum. pro seu funcionário, pro seu colaborador, você não pode Não fazer tem como isso, né? fazer isso. Uma vez que você vende a visão ali do seu negócio, o cara cai pra dentro do seu projeto, o mínimo que você não pode Falha é com ele. falhar com ele. Exato. Esse é o mínimo do mínimo, a premissa do... O resto ali, tipo, beleza, né? A gente tem um ambiente legal para trabalhar, um conforto, um reconhecimento, vai pagar um curso, Sim. fazer uma imersão internacional, a gente ajudar em alguma parte, alguma coisa. Aí isso é... Mas o mínimo é a gente não falhar ali Não falhar com o profissional, né? Exato. Mas voltando aqui, eu quero... Senão, o foco não é o Iago hoje, né? O Cláudio, que aproveitar essa sua estadia. Passou 2023, como foram os próximos anos ali, até a sua ida lá para Dubai, né? Que é o seu momento atual. Eu saí da Software House porque eu via que eu estava desenvolvendo algo que não era meu, que não era para mim. E que não tinha, não tinha meu DNA. Sim. Eu precisava de algo que tivesse meu DNA, ou que eu pudesse dar meu DNA para dentro de um cliente. Sim. Aí eu resolvi sair e fui empreender. Exatamente, sem nada. Aí, conversando com alguns mentorados, né, daquela época lá, né, me estenderam a mão, não, pô, você consegue fazer engenharia para mim? Faz engenharia aqui para mim? Eu tô vendendo aqui, mas não sei fazer, não sei muito da parte técnica. Faz a parte Power BI. É isso. E foi fazendo essas conexões ali, onde eu tinha o trabalho, mas eu precisava ter os meus clientes. Meus clientes eram aquelas aí continuavam sendo empresas, né? Então, depois disso, eu fui conquistando clientes e tendo uma carteira de clientes onde eu fui fazendo um ciclo com algumas recorrências e incrementando produtos, tentando resolver algumas dores, alguns processos de automação. Aí eu tive que dar uma reinventada em relação, eu usava uma ferramenta no qual ela não estava ultrapassada, mas ela demandava muito tempo, então eu precisava de ferramentas mais novas. Pentaho? Então, eu usava muito Pentaho, usei muito tempo Pentaho, mas eu precisei entender um pouco mais e entrar num cliente que ele tinha um ambiente Microsoft, então, precisei de um Data Factory, precisava saber um pouco mais de algumas outras coisas, aí entrava a questão de Python. Então, nessa parte da engenharia, é uma das coisas que eu mais, nesse primeiro momento, eu fui me reinventando, porque o Power BI eu já conhecia, eu já sabia o que dava para fazer e o que também tinha algumas coisas de limitação, que quanto mais o DAX fosse mais complicado, pior a performance. Então eu tentava melhorar a engenharia para que aquilo fosse feito na engenharia e levasse de uma maneira muito mais simples para a Power BI visualizar. Porque a gente falou isso um pouquinho anterior na nossa conversa, né? Por muito tempo o Power BI foi o herói, né? Foi a persona e salvou o mundo e tá tudo certo. Eu também escalei muito a minha empresa fazendo tudo no Power BI. Aí falando de termo técnico, né? Fazendo todas as transformações, o vulgo ETL, lá dentro do Power Query, conecta e transforma, aplica a regra de negócio, coloca código. E entregava o projeto, o cliente estava satisfeito, tudo certo, né? Só que começou a acontecer um movimento do mercado do quê? Baratear cloud, ter outras ferramentas de dados para fazer ingestão, pipeline. Começou a aumentar os volumes de dados também das plataformas das empresas, o digital, o global, muitas fontes de dados. E a qualidade dos dados não estavam legal, né? Exato, muita coisa pendurada no Power BI, né? A gente trabalhando ali porque precisava entregar, ou por falta de conhecimento, muitas vezes, né? E a gente vai fazendo ali e vai aprendendo na jornada e tá tudo certo. A gente tem que ter a humildade e sentar, cara, isso aqui não é a melhor dos mundos. Eu preciso me conectar com quem sabe mais do que isso, né? Então a gente recorria, às vezes, os próprios mentorados lá do grupo, certeza, né? O cara que sabia um pouco mais de ETL, de saber alguma coisa em cloud. Porque, cara, a carreira em engenheiro de dados, ela nem tem uma formação, um curso específico. Não. Os engenheiros de dados estão sendo formados na Forja, no trabalho. É o cara que é engenheiro de software, desenvolvedor, analista de sistema, o cara que era um DBA, um cara que era um analista de dados. E por necessidade, conhecimento, conceito... Principalmente necessidade. O trabalho, o dia a dia, foi forjado. Então esse aumento do volume de dados, né, gerou esse gargalo também na ferramenta. Com certeza. Porque no final do dia, de fato, o Power BI
ela é uma ferramenta de data vis. É. Ela deveria ser plugada lá na ponta só para os gráficos. Só né? com os gráficos. Toda a jornada do ETL, o pós ali, a transformação dos dados, camada de engenharia de dados, as ferramentas. Aí pode citar várias arquiteturas, várias. Não é ferramenta. Não é plug and play, né? Mas o conceito ele tem que ser um único, né? É um único só. E foi aí que daí eu fui ganhando espaço, conquistando alguns clientes importantes, né, na minha carteira. Hoje, graças a Deus, eu tenho um leque de clientes legal, contratei gente. Pode falar os segmentos que você tem atuado? Tenho na parte de saúde, né, a parte de performance e saúde, né, empresa de suplementos, empresa de medicina. Então, tem algumas empresas que atende um núcleo para pessoas que é importante para dentro do mercado. Sim. E lidar com essa parte de e-commerce, traqueamento, essas coisas que eram muito novas para mim na parte de marketing, assim, isso me fez também aprender uma outra linha que eu não conhecia também. Isso. Mas esse é um ponto, pessoal, para você que está assistindo aqui, essa característica do empreendedorismo, né? Eu falo, é o camaleão ali desse tech. A gente é o ambiente árido ali, é o deserto lá de Dubai, a gente se adapta. Você tem o camaleão, eu tenho a salamandra. Então é a característica nossa do... Pô, fui para uma região ali polar, o sul, vou me adaptar àquele recinto ali. E fazendo analogia à ferramenta. É um e-commerce, vou entender como se comporta, o que é um traqueamento. Preciso de engenharia de dados, vamos entender o que está acontecendo ali. Eu não sei resolver, vamos trazer um especialista para dentro de casa, vamos co-criar. Então, você que está pensando em empreender, abrir sua consultoria, tem que entender isso, esse jogo de cintura, essa resiliência e o aprender o tempo inteiro. Aprender o tempo todo. A sandália da humildade, né? Tipo, não, com certeza. A gente é mentor, eu mesmo sou professor de Power BI, dou treinamento, tenho hoje meu grupo de mentoria, mas, cara, eu tô o tempo inteiro também, e quem já fez mais do que eu, ou sabe mais do que eu em algum assunto, opa, eu preciso atender, a gente tem que ter essa humildade. Com certeza. Ainda mais dentro de tecnologia, né? Não tem como, não tem como. E isso que você fala é importantíssimo. Eu acho que pra gente não só empreender, a gente precisa entender o nosso negócio. Nem todas as ferramentas vão estar voltadas ao nosso negócio, mas a gente precisa saber como que elas vão conseguir nos resolver, entendeu? E é isso que eu tento passar para os meus clientes. Os meus clientes, eles precisam entender o que a ferramenta traz e o que a gente consegue fazer com que ela... E esse é um trabalho que a gente de tecnologia tem que fazer, porque o cliente lá na ponta não sabe, né? Se a gente vai resolver com... Eu sempre falo, é IA generativa, é o cloud agora, é Power BI, é engenharia de dados, é Python. O cliente ele não quer saber, ele quer o resultado. Então a gente tem que gerar resultado final para ele de alguma forma, o como é com a gente, né? Sim. Só que é importante também a gente trazer o cliente para perto, entender, mostrar para ele os caminhos e as possibilidades e o porquê foi escolhido aquilo. Eu acho muito importante aproximar, porque senão no final do dia ele só... Às vezes, se a gente não gerar o resultado esperado, eu falo, caramba, você não me deu o ROI que eu esperava, né? E muitas vezes pode, sim, de fato, falhar o projeto. Cara, eu vou falar, na jornada do empreendedorismo, você só acerta? Cara, é impossível. A gente tem histórias ali, ou resultados que não foram atingidos, mas por quê? Por falta de alimento e expectativa, por falta, às vezes, da gente, no começo lá, principalmente no começo... Acho que o principal é a expectativa, não trazer para perto o cliente ali do que ele está esperando, né? Ele espera um produto final X e a jornada, cara, os caminhos, processos, várias outras variáveis que às vezes não é do nosso controle, não vai levar para aquele resultado. Mas a gente falando de mercado e falando sobre essa questão de empreendedorismo e de tecnologia, por mais que eu estou morando hoje num lugar que é muito tecnológico, o Brasil ainda está bem à frente com essa parte de profissionais muito bem preparados para atender o mercado aqui. Eu vejo pelo... Global, eu vejo lá onde eu moro, em Dubai, o mercado, ele, para algumas ferramentas ainda está um pouco resiliente, tem muito ainda mexendo em processo manual, porque as pessoas são resilientes a mudar algo que já vem fazendo há muitos e muitos anos. Aí é um desafio cultural, né? Exatamente. Porque, né, sobre a tecnologia, ainda mais assim, cara, um latino tá vindo aqui falar que isso é a verdade, e a gente construiu... Vou falar de Dubai. Sim. Dubai é o que é hoje, vindo do deserto. Tipo, há 50 anos, lá, lá não era nada, era terra. Então, a gente é desafiador mesmo, de fato, né?
Tá errado? Talvez não, né? É cultural também. Então, é o como entrar, penetrar ali dentro dessa nova cultura e aos poucos ir gerando valor, né? Sim. E talvez você não desligue o processo que hoje existe, você vai co-criar, você vai adaptar alguma coisa ali e melhorar um pouco mais. Exato. E eu vejo que, tanto as empresas aqui no Brasil que estão começando a olhar para dados, diferente das empresas como olham lá hoje dados, entendeu? As que olham dados lá hoje são grandes empresas, de que já vem de uma cultura data-driven diferente. E é uma cultura já globalizada, né? Isso, já é grande, né? Agora a empresa que ela é local, ela já não olha, ela não funciona assim, tá tudo certo. É um paralelo ali com a empresa familiar aqui no Brasil, né? Tem um pouco desse... Aqui, eu falo que é desafiador, né? Entrar dentro de empresas familiares. Mas aí tem o filho que já começa numa outra jornada. Lá eles já não são assim, já. O filho também tem a mesma cultura. Exato, ele vem da mesma cultura. Ele não vai mudar enquanto o pai ainda tiver. Isso que você falou é verdade. Por exemplo, um segmento que a gente atua bastante aqui no Brasil, falando de S-Tech, o segmento logístico. Logístico é um segmento totalmente tradicional, né? Qual que é a história do cara de logística? Às vezes ele tinha um caminhão dele, comprou outro caminhão, que criou, depois ele tinha 3 caminhões, criou uma empresa de logística, mas ele era um caminhoneiro, o cara. Ele aprendeu a ser empresário na jornada ali, sendo empresário, só que o filho agora que é a nova geração, que está assumindo essa nova responsabilidade, ele vem com esse viés de tecnologia, de implementar novas soluções, né, dados, trazer IA para dentro de casa, está começando essa troca geracional. Exatamente. Né? Mas aqui no Brasil tem um pouco disso mesmo. Né? E o que eu vejo que, tem muita coisa que a gente pode fazer no mercado internacional. Sim. O desafio é saber como entrar. O desafio é a entrada cultural. A gente também está vivendo essa jornada de globalizar, né, o nosso negócio. A gente tem a BizVision Tech lá nos Estados Unidos, é uma LLC que eu tenho com a sociedade, com um cidadão norte-americano lá. Legal. E difícil é a penetração no mercado, né? Porque tem aquela questão do bairrista, eu não vou confiar. Ainda mais o que a gente mexe, tecnologia dados. Eu vou abrir a porta da minha casa para um desconhecido, Exatamente. Né? Então é uma construção aí, passinho ali que tá começando a acontecer. Isso é muito legal, né? Legal. E de novo, uma vez que você entra, cara, as portas só se abrem e aumentam, porque o brasileiro, ele é um profissional diferente, que ele se adapta a qualquer realidade. É versátil, né, cara? A palavra que você trouxe, o versátil. No mundo, cara, na Europa não tem, nos Estados Unidos, na América não tem, não sei como é lá em Dubai. Não, é um mercado uma que visão, vamos dizer que é direta, né? Ele não tem essa versatilidade. Então, quando encontra, eles acham até estranho, entendeu? Sim. Você sabe fazer isso, mas você faz engenharia e faz Power BI também? Você faz visualização também? Nossa, que diferente. Então, eles... porque eles acham que ou é um caminho e vai voltar pelo mesmo caminho. Isso é um pouco da nossa cultura, que a gente é forjado a entregar mais sempre ali pela competitividade, resolver problema. Em épocas de crise, é oferta e demanda, não tem oferta e tem um monte de gente querendo bater aquela sua vaga de emprego e você vai entregar. O famoso roubar a bola, cruzar e fazer o gol. Exatamente. Então a gente cresce nessa cultura. Não estou falando que é certo ou errado, mas é a cultura. É o Brasil, a gente acontece dessa maneira. Porém, nos dá essa casca, essa resiliência. Eu falo, nos projetos que a gente tem atuado nos Estados Unidos, é muito mais fácil de entregar. Acredito. Porque a cobrança, a forma que... Parece que é sempre over-delivery. Eles estão preparados para isso, diferente daqui no Brasil, que você... porque eu acho que a expectativa é tão grande para receber já o projeto de uma maneira mais rápida, né? Então esse é o desafio nosso da educação, desse alinhamento de expectativa com o cliente, cara. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, do nosso ponto de vista técnico, baita entrega, o time trabalhou pra caramba. A gente vê o dia a dia que aquela operação foi exaustiva para entregar aquele produto, só que quando você entrega, não gerou a expectativa do cliente. E isso é muito ruim pro cliente, pra gente interno, porque fala, caramba, trabalhamos, e a gente que é técnico, a gente sabe ver o desafio que foi técnico, né? Sim. Só que às vezes a gente não passou a mensagem certa, a gente não comunicou direito, não alinhou a expectativa. Exatamente. Né? Cara, engraçado ver, né? Pode falar de cultura lá do Dubai e outras coisas, mas no final do dia, essa característica do empreender, né? Envolve, eu falo, cara, é uma arte, né? Não é uma ciência exata. Não é um cálculo, né? Não é um cálculo. Não vai trazer uma fórmula ali e vai dar certo. Cada um é de uma maneira diferente, muito específico.
Eu tenho uma pergunta para você aqui agora, assim, que eu acho que faz sentido com o nosso papo, que também aconteceu isso na Stack. Em que momento que você percebeu que só o Power BI não era suficiente? Essa jornada empreendendo e atendendo seus clientes. Quando eu vi que eu entreguei um produto para um cliente e ele tinha uma boa visualização, só que ele precisava de algumas coisas, que ele precisava fazer algumas automações, e eu via que eu conseguia ajudar. Sim. E ali a automação não vou ter com Power BI, eu vou Sim. fazer com Automate, eu vou fazer hoje o N8N, eu vou fazer com N outras ferramentas. Então eu vi uma possibilidade de, tipo assim, cara, aquela pessoa que está perdendo 2, 3 horas para fazer um processo manual, por que eu não coloco isso para ele analisar o dado de uma maneira melhor, para ele conversar com o time de uma maneira melhor, para ele pensar em campanhas de uma maneira diferente ou numa estratégia para vender melhor, do que ele pegar, gerar fazer um processo de anotar as despesas num papel, jogar para dentro de um Excel, para depois subir para dentro de uma estrutura de SharePoint para a gente utilizar no Power BI. Não, vamos criar alguma maneira de um formulário eletrônico para a gente subir isso aqui de uma única vez e ele não se incomodar mais, ele não perder esse tempo. Então, eu vi aqui, tipo assim, as empresas tinham problemas e eu tinha a garra e a força de vontade para tentar resolver, entendeu? Então, não era só questão de aquele nicho só do Power BI, entendeu? São características, eu tô ouvindo você falar, parece muito a nossa história também, né? A gente começou ali o nosso alicerce e eu sou eternamente grato ao Power BI, abriu portas que até hoje reverberam ali, do treinamento ainda da ferramenta, só que a gente não se limitou só a isso, porque eu percebi também que a gente ia morrer. A gente ia perder espaço no mercado se ficasse agarrado àquilo. Como eu vi muitos colegas que não entenderam esse jogo, o jogo por trás do jogo, e ficaram agarrados nisso e não tiveram espaço. Empresas morreram, consultorias não foram para frente, tiveram que ir para o CLT ou voltar para uma outra oportunidade, porque não tiveram essa versatilidade que você está trazendo para a gente. E a Stack foi a mesma coisa. Hoje nosso posicionamento é como uma empresa de tecnologia, é óbvio, nichado em dados e aplicação de IA, mas dentro do cliente a gente via essas possibilidades de uma automação de processo, de criar. A gente via lá os Frankensteins que a gente fala, né? Áreas com sistemas dentro de um Excel. Sim. Um monte de macro. E se o cara vai embora da empresa, ninguém sabe mais, perde 10 anos de histórico de informação. E a gente começou o quê? Propor para esses clientes, você não quer fazer um sisteminha desses. Porque já era um sistema pronto, já era um processo, só que dentro de Excel. Tava arcaico aquilo. Tinha vários riscos, que era perder toda aquela expertise de regra. Por que não transformar isso num sistema seu? Eu tenho equipe, tenho expertise para fazer isso. E depois sim te entrego o BI também. Porque eu comecei a ter qual o problema, Cláudio? Não fechar projetos de BI porque o antes do cliente não tinha o sistema, não tinha processo. E eu tava parando de ter receita dentro da minha casa porque aquele cliente não estava preparado para receber o que a gente entregava até então, que era só BI. Então a gente, tem coisa aqui que eu... E o cara tá precisando de ajuda. E a gente pode ajudar. E começou. Então, resolveu dois, cara. A gente tem que posicionar isso, porque às vezes o mercado não estava entendendo também que a gente fazia isso. Exato. Então, o BI começou a ser, o Power BI, um over-delivery, uma pós-entrega. Eu já estava entregando aplicativo, sistema, portal web, melhorando os processos dele, automação, e depois sim BI, né? E, por consequência, você tem ali o cross-sell ali dos produtos. O que eu digo hoje para os meus clientes é que o BI vai de graça, né? O que eu vendo é minha consultoria. É isso aí. O BI vai de graça. É isso. Porque hoje não é só construir. Você acaba mergulhando no dado do cara e você acaba entendendo a empresa dele até para poder ajudar ele com a tomada de decisão, entendeu? Então... É impossível você não viver aquilo ali. Esse nosso olhar externo é muito importante para o empresário, né, para o tomador de decisão, porque o cara está imerso ali na operação dele, está focado em vender e expandir. E assim, quem tá é isso que a gente quer que ele faça. Exato. É isso. Esse é o nosso papel, né? Mas quem está entendendo a tecnologia, a inteligência artificial, é a gente como empresa de tecnologia. Sim. Então ele tem que enxergar a gente como... Ele já abriu a casa dele lá, as portas, que é o dado e a informação. Então a gente tem que levar a inovação lá para dentro do cliente, mostrar o que o mercado está fazendo de melhores práticas e não impor, né? Propor. Vamos co-criar. Olha, tem isso aqui de oportunidade. Você me dá espaço para eu fazer uma POC numa área ali. Cara, sem custo. Acredita que a gente já é parceiro, você já paga.
a maior forma de confiança, o cara tá te pagando te pelo pagando. serviço. Exato. Só me dá, posso ali tentar um negócio? Se te der ROI, melhorar um processo seu, aí a gente conversa. Sim, com certeza. E começa, né? Não tem jeito. E o meu passo, o que eu faço muito, que é o que eu mais gosto de fazer, é a questão de visitar o cliente, Eu gosto também. de saber como que ele tá, o que que ele tá usando. E às vezes ali também, Iago, por a gente estar nesse mundo remoto, essas coisas muito remotas, ele acaba não te passando Esse isso. bate-papo aqui, cara, é muito diferente. A gente É. pode fazer um meet ali, um call, mas Uhum. no tete-a-tete ali, a geração de confiança, o aperto de mão, o contrato, quer não, parece, por mais que eu seja de tecnologia, cara, eu sei que tem profissional que quer ficar quieto lá no canto dele, online, Sim. não quer sair da casa dele, do conforto. Uhum. Mas no meu ponto de vista empresário, essa nossa atuação e forma de pensar, que é muito parecida com a sua, estar em loco, fazer questão de ir lá tomar um café, fazer uma visita, Sim. é o que sustentou e ajudou o crescimento da Stack. Top. Esse nosso contato diferente ali, essa preocupação com o cliente, porque no final do dia, eu vou falar, se a gente pega uma grande consultoria, né, não vou citar aqui, né, grandes de mercado, o valor hora é caro, o cara já tem o branding dele e talvez ele não vai atender o cara da forma que a Stack vai. Sim. O cuidado, a preocupação de querer estar ali, entendi. Porque o cara já tem a marca dele, tem um branding e tá tudo certo. Sim. Ele conquistou aquele espaço e é um perfil ali de. Só que eu tô vendo que grandes players estão começando a olhar com outros olhos pra gente. Pra gente, com certeza. Consultorias menores, né? Sim. Empresas Porque a gente faz isso, a gente vai no cliente, a gente vê outras oportunidades dentro do próprio cliente, que às vezes o cliente não tá vendo, porque ele tem uma demanda muito alta das pessoas acessarem ele para N coisas, e você acaba enxergando, porque a gente tem uma parte técnica e a gente consegue visualizar as operações que pode ser construída tanto com ou mais um controle, ou mais uma automação, ou um sistema para alguma coisa. Então, assim, eu vejo por esse lado que, tipo, a gente está em loco com o cliente é muito importante. Eu fiz exercício de vir uma vez por ano para cá, para o Brasil, para fazer isso em cliente, e eu separo um mês dele para visitar todos os clientes, tentar visitar todos os clientes, e para não só trazer essa proximidade, mas também para dizer assim, cara, eu tô contigo. Sim. Eu tô aqui contigo e tu pode contar. Seguro também, sim. né? Ele vê que, tipo, você existe mesmo. Você não é que você tá preocupado de fato, né, com o negócio. Sim. Porque, de novo, né, é óbvio, a minha empresa, a sua, a gente precisa de receita. Mas a nossa receita, o nosso sucesso só acontece se a gente gerou o sucesso dele. É o sucesso dele. Se ele não colocou um X aqui na Stack e voltou 3X, 4X pra ele, não faz sentido. Não faz sentido. A conta tem que fechar. Sim. É sobre isso, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado, o valor, eu tenho que entender o negócio dele e fazer ele prosperar. Com certeza. Se ele prospera, eu prospero, eu contrato mais, eu impacto outras vidas, e é um efeito cascata, né? Hoje até eu falo para todo mundo que não tenho como fazer essa questão como você faz em relação com as mídias sociais e tal, mas hoje o meu principal lead é meu próprio cliente, que ele passa para outro. Não, exato. O que eu fiz aqui foi feito com a empresa tal, com fulano de tal, fala com ele entende do negócio. Meu nicho é muito voltado à área de distribuição, né? Então, muitos distribuidores, muitas indústrias procuram, né? E vêm até mim pelos anos que eu tenho de experiência e os que eu já passei, né? E os cases que eu já desde de implantação de sistema de distribuição até hoje entregando soluções de BI, né? Cara, eu queria entender de você, né? Falamos da sua jornada, a gente se cruzou, falamos lá da sua parte de CLT. Se deixar, passa a tarde inteira aqui falando de tecnologia, dados. Porque no bastidor, cara, a gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando, bater papo, tem história para colocar em dia, né? Mas eu queria entender sua visão de futuro, né? Próximos passos, o que você espera do seu negócio, do mercado, né? O que você espera da sua empresa, do crescimento? O Cláudio, ele marcou um sonho na mentoria de ser um profissional internacional. Então, os meus próximos passos é ter um braço da minha empresa, que está aqui do Brasil, alocado fora do país. Né? Então, ou Europa, ou lá no Middle East, a gente está podendo atender os cases da mesma maneira como a gente atende aqui, claro. Tem algumas particularidades, questão de não só de cultura, mas questão de impostos, umas coisas que são diferentes, mas é
trazer um braço na área de tecnologia lá. Já consegui fazer alguns trabalhos lá, é muito bacana os trabalhos que eu consegui fazer lá. E é exatamente ter uma parte da Mobidash, né, no mercado internacional. Legal. Aí, dúvida minha mesmo. Qual que você vê que é a maior barreira em Dubai para você hoje não estar com a força que você gostaria como seu negócio O lá? mesmo problema que você citou em relação ao americano, é o bairrismo. Se eu não tiver hoje, principalmente lá no mercado do Middle East, com um nativo, um local, é muito difícil, né? Eles têm essa questão de confiança principalmente na nossa área em relação a dados, a empresas que têm alguém da mesma etnia deles, né? E você tem feito esse movimento de ir em feiras, se conectado com esses players? Tem. E como tá? Você está conseguindo construir essa... Porque, de novo, é uma conexão, é longo prazo. É a longo prazo. É longo prazo. Como que tá? Então, tem umas feiras muito boas de startups lá. Tem uma das maiores feiras que tem lá, que é a Global Tech. Vai em torno de quase 5.000 startups de tecnologia. Que época do ano acontece isso? Acontece geralmente em outubro. Opa, já vou pôr no meu calendário, que eu já tenho estadia, né? Quase geralmente não gosto de viajar. Agora, com essa questão da guerra, não sei se foi adiado ou foi movimentado para um outro lugar. Eu sei que a Global Tech vai estar no Brasil em maio de 27, se eu não me engano. Legal. Ela vai estar no Brasil para cá. E vai ser a primeira vez no Brasil, pelo que eu vi pelas notícias lá. Mas é uma das feiras muito bacana, fala muito sobre várias questões de tecnologia, de blockchain, fala muito sobre cripto. Então, cara, é tudo mesmo voltado à tecnologia. E é onde eu, além da prática do inglês, né, Iago, você sabe que tipo, não é a nossa língua nativa, sim, é de conexão, é muito importante. E tirar um pouco da barreira das pessoas que moram lá no Middle East, do Emirate, que a gente chama, dele entender que o brasileiro é só futebol. Exato. Eles entendem que a gente é só futebol, mas a gente também é o cara da tecnologia, a gente é o cara do empreendedorismo, a gente também é o cara que faz a coisa acontecer, que gira também o mercado. Então, é uma das coisas que eu tenho na minha jornada agora para minha longa data. Não, longa mas vida é questão de tempo, né? Focar ali, pôr energia, porque, de novo, a jornada é quebrando desafio, a próxima barreira e crescendo, né? Está lá, a meta vai acontecer, só questão de tempo, né? Sim. Eu acompanho, né? Vejo, é óbvio, não te vejo há 3 anos, mas a gente se tem nas redes sociais, a gente se segue ali, a gente vê que tá só crescendo também, né? E a gente fica muito feliz com essa jornada. Questão de tempo, né? E em breve a gente vai ter a unidade lá da empresa em Dubai lá, pra gente fazer um negócio legal lá, né? Eu gosto de viajar. Bora. Fazer um podcast desse lá, hein, meninos? Lá em Dubai, lá. Vamos todo fretar. mundo de o traje, né? Hijab, Legal. Cara, muito bom, assim, esse tipo de conversa, né? A gente falou de tecnologia, falou de empreendedorismo, de coisa séria. E também esse bate-papo descontraído. Mas no final do dia, assim, o que fica pra mim muito forte é essa questão da conexão, né? Por mais que tem 3 anos que a gente não se vê presencialmente, mas quando a gente conecta pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, não parece, né? A gente tá conversando aqui. Não parece que a gente se viu semana passada. E é sobre essa questão de ambiência, né? De estar nos grupos, né? Quando a gente quer... Cara, eu quero empreender, quero montar um negócio, quero trabalhar com tecnologia. A gente tem que entender quem construiu aquela jornada, quem construiu. E falando nessa questão de ambiência, mentoria, né? A gente tem o S-Tech Club aqui, que é um movimento para empresários, líderes de tecnologia, no qual a gente abre as portas da S-Tech, fala de inovação, tudo que a gente tem implementado em cliente. Porque o empresário lá na ponta, ele está entendendo que a inteligência artificial está vindo, ele não tem tempo para ir de cabeça nessa jornada, ele quer antecipar esse conhecimento, né? Então, recentemente voltei do Vale do Silício, fui lá entender o que está acontecendo de IA. Legal. Cara, o boom, tô trazendo aqui para os mentorados da S-Tech Club, né? Inclusive, né, já deixar aqui de primeira mão, você foi um dos caras que acreditou no nosso projeto, né? A gente vai fazer uma imersão para o Vale do Silício em março de 2027. E o Cláudio aqui, já agradecer de antemão, né? Ele é um dos
que vai com a gente lá, Vou. vai junto com os mentorados da STEC Club, acreditou aqui no projeto que a gente apresentou para ele, Uhum. de estar em grupo. E, de novo, essa questão do ecossistema. É, O áudio, eu lembro, um dos áudios que ele mandou, cara, para mim faz muito sentido, quero muito ir, desde que seja em grupo e com pessoas que estão querendo viver essa inovação. Porque exatamente. faz diferença. Faz né? muita diferença, é exatamente isso. E para mim, o que você já vai levar para nós lá já é algo muito que fez sentido para você. Você não iria colocar, putz, isso aqui não faz sentido, isso aqui. Sim. Não, então você já vai levar nós vamos dizer assim, no creme, no creme. Cara, já. eu vou falar, eu voltei de lá assim, transformado, impactado. Coisas que você tá vendo ali na lousa. É recente, é fresco, porque ontem eu tava com o meu time aqui remodelando o que vai ser o futuro da nossa empresa, dos nossos negócios que a gente vai entregar para cliente. Porque eu vi coisa ali que, cara, a gente tem que se mexer, se não mudar, a gente vai ficar para trás. E não é o mercado todo que tá vendo isso, então vamos antecipar Sim. essa jornada e trazer isso para os nossos. Mais da né? fonte, né? Ainda mais da fonte. Da onde fonte, vem. né? Então, Isso. de novo, agradecer por você confiar no nosso projeto, né? De estar lá com a gente. A gente vai fazer outro podcast falando dessa experiência Com lá certeza. ano que vem, né? Quem sabe gravar lá em Dubai, ó. Vamos lá gravar lá um podcast. Lá não precisa de visto. Já é meio caminho andado, né? Porque a dificuldade o pessoal não tá vendo, mas tem um já tem até uma cara de árabe aqui. Tem, né? Porque o Trump tá difícil, né? Liberar o visto lá pra quem não tem lá. O pessoal tá. É um dos desafios. Eu, graças a Deus, já tenho. Tá tudo certo. Eu tô brincando, né? Porque os meninos ali querem cobrir o nosso evento lá, né? Mas o desafio burocrático, difícil, o desafio é o documento. Mas, cara, de novo, agradecer esse passo de novo, né? Porque tudo é investimento, é tempo, agenda. Encaixar ali, mas vai ser bem bacana, confia que... eu confio. A gente tá bem ansioso, porque assim... Não sei se não fui um dos primeiros a assinar já. Você foi o terceiro, foi ali, mas acreditou no projeto e vai dar certo. Mas a gente chegando aqui nos finalmente do nosso bate-papo, né, antes da gente ir pro encerramento, eu queria entender a visão sua como cidadão mesmo, o que tá sendo essa experiência sua de morar em Dubai? Aí eu não tô falando como Cláudio empreendedor, empresário, tô falando como Cláudio marido, o que é viver em Dubai, né, o dia a dia, o que é diferente aqui do Brasil, o que você sente falta daqui, porque assim, tudo é prós e contras, né? Nenhum ambiente é 100% perfeito, né? Eu queria essa sua percepção. Eu acho que a proximidade que a gente tem com os amigos, com as coisas, eu acho que as coisas que eu mais sinto falta, meu filho que mora aqui no Brasil, que é minha família, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente sente falta, por mais que a gente fale de uma maneira frequente, né? 2, 3 vezes na semana e tal. Mas, cara, a vida em Dubai é você ficar despreocupado de segurança. Passei pelo meio de uma guerra, Iago. E eu me sinto mais seguro do que andar aqui de carro. Falando bem a verdade. Assim, de tipo... no aeroporto, o rapaz me fala assim, ó, aluga o carro, ele tem multimídia, mas anda com o celular no bolso, tá? Não anda com o celular no console do carro. Isso, para mim, me impacta. Saber no país onde você nasceu, tem esse problema que, tipo assim, a gente não vê para melhorar. E lá, cara, eu faço compra na Amazon, fica 10 dias na porta da minha casa e ninguém mexe. E ninguém vai mexer. É esse choque de cultura que a gente vê que, tipo assim, cara, aonde a gente está errando aqui? Sim. Aqui eu digo Brasil, entendeu? Onde a gente está errando aqui? É nas pessoas? Governantes? Não sei. Não cabe a mim. O morar lá, por mais que para mim impacta muito a questão do calor, é muito, muito, muito quente, mas a cidade toda se adaptou para que você não sinta-se que aquilo ali é um impacto para você. Sim. Então, tudo tem ar-condicionado, tem até ruas que tem ar-condicionado, tudo dá para fazer por causa que tem com calor, tem outros movimentos que você consegue fazer. Eles tentam melhorar o preço de algumas coisas para você poder consumir dentro. O país lá, eles têm não sei se é uma lei ou uma regra que, tipo, as pessoas que recebem na moeda de lá, os empresários, eles não são os funcionários não são taxados, então, ou seja, não tem imposto sobre o salário. Então, são coisas que, tipo assim, que fazem você Repensar, né? repensar, entendeu? E
acho que você como pai, você vê assim, putz, cara, eu quero isso que a gente está vivendo aqui pro Brasil hoje, de tipo assim, criar minha filha aqui, minhas filhas aqui, e nessa insegurança que a gente tem, por mais que a gente pague por isso, ou em algum lugar que tipo tem um nível de segurança, a saúde hoje, eu ligo hoje para um médico, amanhã eu já sou atendido, eu for numa emergência, em menos de 20, 30 minutos eu sou atendido, e aí independente, entendeu? Sim. É isso que eu vejo da diferença. Eu não tive a oportunidade de viver fora do país assim ainda, né? Eu tenho a oportunidade de fazer experiência, passar algum tempo, né? E ver essa questão do global essa sensação de caramba, por que não funciona lá, né? Porque o Brasil é maravilhoso, né? Sim, Tipo, não, sem comparação. esse incômodo gera, né? Quando a gente volta, a gente aterriza e volta, caramba, por que não, né? Só que assim, a gente não pode sentar e lamentar nisso, ficar, cara, a gente tem que ser um agente de transformação de alguma forma. A gente tentar mudar, porque senão a gente. Eu sei que não para minha geração, talvez para das minhas filhas, não sei, né? E a gente tentar de alguma forma mudar, seja através do empreendedorismo, mas se a gente não começar, da não educação, vai, né? se a gente não começar. Exato, e não vai mudar nunca, Não vai né? mudar Então nunca. a gente vai ter que fazer sempre esse movimento de êxodo, né? Sair daqui para propor isso para os nossos filhos. Ou o que a gente tem mais perto disso aqui no Brasil é ficar trancado dentro de algum condomínio ali. Mas mesmo assim é uma bolha. E não é a realidade, né? Exato. Tipo, a gente não tá preparando os nossos filhos e tudo mais. Cara, mas é uma dor também que eu sinto, né? Quando a gente. Quando vem Não a vem, não parte funciona, de pai, né? de marido, eu acho que é muito assim. Como cidadão, como um todo, Sim. porque esse país aqui tem recurso natural, tem pessoas muito boas, Sim. mentes brilhantes, empresários, mas são dores ali, poderes que a gente não tem esse acesso e tudo mais. Que se a gente se estender aqui, a gente entra em vários outros méritos, né? Méritos. Mas a gente tem que fazer nossa parte, começar. Eu falo muito que a gente, como empreendedor, a gente, como pessoa ali, formador de opinião, né? Seja em tecnologia e dados, a gente tem que educar, mudar o nosso cliente, por onde a gente passar, plantar essas sementes que, quem sabe, essa construção na linha do tempo, uma hora ali, essa árvore floresce, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito também, tanto que a gente continua empreendendo aqui, Sim. a gente continua acreditando no país, a gente continua acreditando principalmente no nosso povo, nas nossas pessoas que fazem as coisas que a gente sabe que faz acontecer. E, cara, não vou parar, entendeu? Não vou parar de fazer isso. Não vou parar de fazer isso. Cara, tá excelente o bate-papo aqui. Se a gente deixar, depois que desligar a câmera aqui, a gente vai continuar batendo papo, né? Mas eu queria que você deixasse seu último recado aqui para a audiência do STEC Podcast. O que você quiser falar, seja para o cara de tecnologia ou para essa sua visão global, a sua última mensagem aqui para a gente encerrar essa excelente conversa. Eu vou falar um pouco pro Cláudio de 20 anos atrás, que é aquele profissional que ele foi tentar fazer uma graduação, ele não escolheu bem a graduação, ele resolveu ir pela emoção e não se preparou no inglês. O inglês é muito importante. Para qualquer coisa que tu for vivenciar, tanto faz, não importa se é aqui dentro ou se é lá fora, mas pensa que, tipo, para você aprender depois de uma certa idade, Iago, uma outra língua ou uma outra ferramenta ou de uma outra maneira, custa muito mais do que aquele cara que começou lá atrás, que ele estava com todo o gás, que estava com toda a força, que tinha uma mente um pouco mais rápida. Eu diria assim, Cláudio, inglês e mais força de vontade em algumas outras coisas, deixar um pouco de fazer lazer e estudar mais em algumas outras coisas. Hoje eu já mudei meu mindset para algumas coisas que eu vim construindo para minha carreira e tanto que eu tento preparar meu filho dessa maneira assim, hoje dando suporte, dizendo para ele, cara, isso aqui é importante, dando praticamente uma mentoria para ele em relação a se ele não vai seguir uma área de dados, mas ele vai ter uma profissão, mas uma outra língua ou outras línguas, né? ele vai poder saber. Não, é muito, assim, eu fico impactado, né, pelas palavras, porque eu acredito muito nisso. Nunca é tarde também pra gente mudar essa questão do mindset, mas de novo, quanto antes a gente começar, o resultado vai vir mais rápido, não tem jeito. Mas é isso, né, a gente não começa essa corrida da vida, do empreendedorismo, de ser pai ali, todo mundo do mesmo
da mesma largada, né? Cada uma tem sua jornada e tem um momento certo. E as coisas acontecem também da forma que deveria, mas acredito que o jovem ou você profissional que está pensando em seguir a área de dados e tudo mais, ou não, ou empreender em algum outro segmento, esses recados aqui, esses seus insights vai ajudar bastante Com o certeza. pessoal. E, de novo, o inglês te abre portas para o mundo, né? Mundo. A gente tem que eu bato muito na tecla, hoje encho o saco ali das minhas filhas, né? Uhum. Tento inserir o tempo inteiro nisso, porque, de novo, o mundo é global, Uhum. o mercado é global, o mindset de futuro é global. Se a gente pensar global, cara, a gente vai ter oportunidade, a gente vai estar na frente, porque não é todo mundo que está olhando para isso, Sim. né? Então, inglês, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Eu não sou fluente, mas eu sou um teimoso, eu falo, né? Eu me comunico, me viro, eu falo, cara, eu já vendi projeto, já dei aula em inglês, então eu falo inglês, Exato. já pus meus dólares no bolso, Exatamente. né? Mas eu falo, eu não paro, eu acabei de, antes do podcast aqui, eu tava fazendo aula de inglês ali particular, tem que não continuar, para, né? exatamente. O aprendizado é contínuo. Cara, mas, de novo, agradecer a sua disponibilidade, eu sei que a agenda é bem apertada aqui, vindo pro Brasil. Fico bem feliz de te receber aqui. Obrigadão, Cláudio. Eu te Prazer em agradeço. te rever, excelente A sua conversa. casa está muito bonita aqui. Eu acho que o que você vem fazendo, não só para o empresário, mas também para essas pessoas que estão precisando de uma ajuda com a mentoria, faz a diferença. E, como eu disse, eu também aprendi muito contigo, estatísticas. Hoje eu vou te falar que eu sei um pouco melhor dentro daquela aula que você já deu. Então, assim, obrigado por acreditar não só nas empresas aqui, mas também nos profissionais que têm a tendência de mudar o mercado. Boa demais. E assim, pessoal, a gente encerra mais um Stack Podcast, né, com conversas, histórias incríveis, que faz sentido em algum momento na jornada de tecnologia, do empreendedorismo, que de alguma forma cruzou com o Iago na nossa jornada aqui, do que a gente vem criando, que é a nossa empresa, a nossa marca e todo esse nosso ecossistema de inovação, tecnologia e educação.